Aí, pessoal, hoje é o quadro resenha do canal Cici Quebra-Coco. Tô aqui com o meu grande amigo Léo, nascido e criado aqui em Coronel Xavier Chaves, ele que foi fazer a vida do Rio de Janeiro. Hoje você vai conhecer a história do Léo, né, Leonardo? É isso aí, prazer estar aqui com você, prazer imenso. Quem diria, né? Quem diria, Léo? Por aquela nossa infância, hoje você aí, um jornalista, né? Pô, sendo entrevistado por essa ilustre pessoa que é o Cici. É um prazer muito grande estar aqui, trocando essa ideia contigo. Espero que seja um momento de qualidade aí, né? A gente está conversando e passando um pouco também da nossa experiência, né? Para as pessoas do outro lado. Isso. Um grande prazer, o Léo. Eu fiz o convite para ele ontem. O Léo com a família dele comendo uma cepa de uma pizza assim, ó. Tamanho família, né, Léo? É muito queijo aquela pizza. Aí eu passei a comprometer o Léo, que é a esposa dele, a criança dele. Falei, ô Léo, vamos fazer a resenha Quebra-Coco? Falei, ó, amanhã. Falei, amanhã eu tô lá, Léo. A gente conversou bastante aqui, né, Léo? Tudo. Bastante. Quase 2 horas conversando. 2 horas. Aí, pessoal, você vai conhecer a história do Léo, a dificuldade de vida. O Léo, menino do livro. O Léo tem um livro aí, ó. Quem quiser conhecer o livro do Léo, ele vai passar tudo direitinho, a história. Ele vai achar o livro, tudo, ler lá as histórias que ele tá contando. Tem projetos novos aí. Então vamos lá, Léo. Vamos começar sobre a sua infância aqui em Coronel Xavier Chaves, né, aqui em Minas Gerais. Fala pra gente aí, Léo. Fica à vontade, as dificuldades, as conquistas. Abre a vida pra gente aí, Léo. Tá à vontade. Beleza. Então, minha infância aqui em Minas foi boa, né? Em certas partes, mas também com muita dificuldade, também pela situação da época, né? Fiquei órfão de pai muito cedo, né? Com 7 anos. E de lá para cá, tivemos alguns momentos não tão bons, mas que serviam para quê? Para tornar a pessoa que a gente é hoje. Isso. Meu pai faleceu em outubro de 84. Em fevereiro eu fiz 8 anos de idade. E 19 de março eu tive que começar a trabalhar. Graças a Deus, na olaria fazendo tijolo. Aquela galera ali e tal, depois tirando tarefa, né, com a turma aí. A galera, eu era péssimo de enxada, Cici. Meu Deus. E na foice eu era bom. Mas quando eu tirar a tarefa de enxada, todo mundo tinha que me ajudar. Não gostava de eu capinava muito baixinho, as costas doía. Rapaz, todo mundo ia lá na frente, eu ainda tava cá embaixo ainda. Não era bom de enxada, não. A última vez que eu trabalhei de enxada, eu tava tirando uma tarefa lá na olaria. Cara, Cascavel lá era... Leoninho de cobra, longe, hein? Tá e a doido. pé, Léo, de bicicleta? A pé. Nossa, que horaria longe pra Aí, o que aconteceu? Eu capinando, quando eu levei a enxada que eu puxei, a cabeça de uma cobra bateu na minha perna. Nossa. Eu quebrei a enxada. Falei, nunca mais eu volto a trabalhar nesse negócio aqui. Quando você foi picado, Léo? Quase. Então, por eu ter, né, problema de visão, né, então as coisas para mim não eram tão fácil. Isso. E nesse meio tempo, a gente lutava muito com preconceito também, né? Isso. Uma porque não tinha pai, né? Na época aqui, filho que não tinha pai era muito criticado. Qualquer coisa que roubava, é fulano, que fulano não tem pai. Isso. Sumia fulano. Aconteceu até uma situação aqui que eu fui no mercado de manhã para minha mãe e o dono do mercado e o funcionário dele estavam lá e a chave do mercado sumiu. Eles vieram aqui em casa para falar que eu tinha roubado a chave. Olha pra você ver. Eu falei, não roubou não. Ele pegou a chave e colocou no bolso, me levaram lá. Quando eu falei, a chave tá aí que você colocou. E a chave tava lá mesmo. Olha pra você ver. Então, são situações que a gente passou a infância, a vida toda nessa situação. Eu tive muitos momentos bons também. Qual eu falo pra gente um momento bom? Você é mais novo, né? Veio depois. Isso. Célio, amigo meu, Dinho, que eu encontrei até hoje no mercado. A gente criou uma banda, né, de música. A gente tinha uma lata lá, pegava uma caixa de descarga, lembra? um tambor lá e o Igor, e criamos uma banda chamada Black Wide. Lá na casa do Célio. Lá na casa do Célio. Eu lembro. Branco e preto. Isso eu lembro. E a gente cantava, e então, até finadinho.
A gente cantava, foi um momento muito bom. Tinha um pé de goiaba lá, que a gente ia assistir Jaspion, né, na época. Isso. Aí acabava o Jaspion, a gente ia pra lá, cada galho do pé de goiaba era uma nave espacial. Então, ou seja, aquela infância é muito inocente. Isso. Entendeu? Eu tinha que trabalhar, né? A gente trabalhava e o dinheiro não vinha na mão da gente, não. O fazendeiro, o pessoal pagava na mão da mãe da gente. Isso. Não tinha muita coisa não. Mas também, por meu pai ter morrido cedo, a minha mãe não tinha muito recurso, então o dinheiro era para casa mesmo. Então não tinha grandes expectativa em questão de dinheiro. Porque a minha vida toda foi muito família, foi prover. Até hoje. Então já vim com ou seja, assumi uma responsabilidade desde pequeno. E depois eu fui trabalhar com o Valério, né? Pessoal, cachorro quente, vendia nas festas. Esse Valério é antigo, até hoje ele... Eu não sei se ele ainda mexe, a gente ia para as festas trabalhando. Foi onde eu comecei a sair de casa com 14 anos, né? Comecei a trabalhar nas barracas, às vezes dava dinheiro, às vezes não dava, era cachorro quente, era caipifruta, e às vezes tinha muita briga, muita coisa. E até ao ponto que eu falei, não, isso para mim não dá mais. Isso. Aí não tinha como estudar, né? Porque trabalhando, estudando não dava, mas só que eu tinha sonho, né, cara? Às vezes eu ia trabalhar na roça, na hora do almoço, quando todo mundo tirava o cochilo lá, eu pegava o caderninho e ia escrever. E tinha um rapaz que eu trabalhei com ele, um fazendeiro aí, que ele falava, rapaz, o homem, vocês não vão dar nada na vida não. O negócio de vocês é capinar mesmo e comer terra. Igual pra você ver, né? Falava isso pra gente. E esse cara, ele ensinou a gente a beber muito cedo. 40 anos atrás, né? Então isso era normal. Você contou a história pra mim mesmo. Era normal. A gente fumava, ele dava cachaça pra gente, aí na beira do asfalto, trabalhando, cortando branqueária. E ele chegava lá e tinha que beber uma cachaça, que era muito frio. Então, com isso, eu comecei a beber muito cedo. Muito cedo, comecei a beber, comecei a fumar. E fui criando essa vida até 36 anos. Até o ponto que eu cheguei e falei, não, isso não dá. Isso. Aí, 18 anos, eu fui para Belo Horizonte. Comecei a trabalhar em Belo Horizonte. Morei 6 anos em Belo Horizonte. Depois passei um período, estava fazendo algum serviço em São Paulo. E também não deu muito certo. Até que eu fui para o Rio. E o Rio, graças a Deus, foi um lugar que me acolheu. Uma cidade muito boa que me acolheu. Já estou lá há 26 anos. E lá no Rio eu consegui muitas coisas. Lembra que eu te falei? A questão de eu estar escrevendo lá na hora do almoço, às vezes nas barracas lá, quando todo mundo estava dormindo lá, nos carnavais eu estava escrevendo, que eu tinha um sonho. Isso. Eu tinha 2 sonhos. Um de lançar um livro, outro de comprar uma casa. Porque tudo que meu pai falava que ia ter lá em casa, ele não deu tempo de colocar. Ele morreu antes. Não é fácil não. Ele morreu antes. Ele falava, vai chegar uma televisão, vai chegar um negócio. Eu falei, caramba. Então, eu fui pro Rio. Chegando no Rio, fui morar em Niterói, na casa da minha irmã. O Milton me acolheu lá muito bem. E meu primeiro trabalho em Niterói, por incrível que pareça, eu fui camelô. Pra você ver. Fui camelô, vendia 8 pilhas a R$1. Um negócio também muito legal. O irmão do Milton vendia pastilha. Sim. E tinha um cara do nosso lado que vendia mamão. Só que aquele negócio ficava gravado na cabeça. Onde eu tô lá, o cara, sapatilha, R$1, sapatilha, mas era pastilha. Uhum. Aí eu falei, quem tá vendendo sapatilha, gente? Eu ia comprar. Aí não era. Aí o cara do mamão saiu, só que eu tava acostumado a gritar 8 pilhas R$1. Eu tava gritando 8 mamão R$1. O pessoal juntou em frente às barcas de Niterói, querendo comprar 8 mamão por R$1, porque eu tinha anunciado 8 mamão por R$1, mas deu uma confusão muito grande. Mas ficou tudo tranquilo. Aí eu comecei a trabalhar com o Milton. Eu já tinha uma noção de parte elétrica, o Milton me ajudou, ele era eletricista, e a gente pegava apartamento para pintar. E assim fiquei 1 ano nessa correria lá. E eu fui numa gráfica, na editora, eu vi no jornal, oferecendo alguém para lançar um livro, né? Uhum. Aí eu cheguei lá na editora, quando olharam meu endereço, o endereço no Niterói, cara, aí o pessoal achou que eu tinha dinheiro. Eu não tinha nada. Eu saí daqui, aí, quando ela viu lá, você tem os seus papéis, era tudo escrito à mão.
Ela, não, tem que ser impresso e tal. Perguntou minha escolaridade, será que do Rio, com a data de Minas com 6ª série? Graças a Deus eu consegui ainda fazer 6ª série. Uma coisa boa. E ela falou, preciso disso aqui é digitado. Aí fui para Niterói, voltei para Niterói, era na Tijuca a editora. Voltei para Niterói, pedi numa gráfica, pedi a menina para editar para mim, editou todinho numa noite. No outro dia levei lá, aí a atendente ela falou comigo, olha, aqui tem professores, tem tudo, era um concurso. Sim. E se você não conseguir, não tem problema não. Entendeu? Não tem problema não, porque tenta. Falei, tá bom. Então já saí de lá meio que desiludido, né? Como é que eu vou? 6ª série, pobre. Tranquilo. Passou uma semana, veio um telegrama pra mim. Leonardo, seu livro já foi apreciado por 4 editores e todos gostaram. Aí passou mais um mês, me chamaram lá, de 150 pessoas, sem tirar 15, quer dizer, dar incentivo. Isso. E desses 15 eu fiquei em primeiro. Ué, tá vendo? História boa, um cara inteligente. Aí lancei meu livro chamado Início de Tudo, Final de uma Saudade, que eu tive o prazer de lançar aqui em Coroas também. E foi um livro que me deu muita coisa. Que através desse livro eu consegui comprar minha casa. Aí, tá vendo? Foi conquistando o sonho. Fui fazendo entrevistas em algumas emissoras, dando palestra em faculdade. E assim desse livro eu voltei a estudar. Aí, graças a Deus. Me formei e hoje, graças a Deus, a gente tá seguindo. Depois que eu saí de Niterói, eu fui trabalhar em obra. Aí que as coisas começaram. Porque muita gente fala muito do preconceito do negro pelo branco. Isso. Do preconceito só racial. Quando fala de preconceito racial, só pensa no negro. Isso. E não é. Não é. O preconceito, ele roda em todas as esferas. Eu já tive uma situação de estar trabalhando numa empresa e final do ano a gente juntava, para fazer o planejamento do ano todo, do próximo ano fiscal. E fizemos uma dinâmica. Olha como é que é as coisas. Então, na dinâmica lá, todo mundo sentado, então tinha que dar a mão. A garota não quis me dar a mão. Ela chegou, saiu correndo, foi pro banheiro. Não entendi nada, ninguém entendeu nada. Aí eu fui no banheiro também, fizemos uma dinâmica, ela não tava. Fui pro banheiro, quando eu escutei ela falando com a colega dele, que eu não tinha coragem de pegar na minha mão, que eu tinha nojo. Sabe? Eu não conseguia pegar. E nisso, a colega ficou indignada, que era minha amiga também, e falou com todo mundo. E todo mundo ficou pé da vida com ela. Ela fez certo. Ficou pé da vida com ela e tal. Eu falei, não, deixa pra lá e tal. Só que ela ia ser mandada embora. Eu falei, não, cada um não tem que gostar de mim. O problema dela é dela. Então, só que ela não aguentou a pressão, ela pediu pra sair da empresa. Acabou que a mãe cavou a cova dela, né? Justamente. Ela tinha que respeitar, porque a gente é tudo igual, né? Seja preto, branco, amarelo, é o mesmo sangue, a mesma carne, a mesma estrutura, né? A gente morva no mesmo buraco, não é verdade? Por quê? Pela questão da minha visão, até da cor da minha pele, muitas pessoas hoje, a gente está vivendo num mundo hoje que as pessoas já estão mais mente aberta, né? Mas não, a gente está vivendo num mundo muito fechado. Aonde ainda tem muito preconceito. Aonde aquilo que você não conhece, você isola. Isso. Então eu trabalhava numa obra e fui trabalhar na obra lá em Belo Horizonte. O encarregado não quis me contratar. Ele falou, surdo trabalha em obra, cego não. Aí eu falei com ele, olha só, vamos fazer um negócio. Vou ficar um mês trabalhando. Se eu não der conta, eu dou meu pagamento na sua mão. Agora, se eu der conta, eu continuo trabalhando. E fiquei nessa empresa quase um ano. Aí, tá vendo? Calou a boca dele. Por quê? Se uma pessoa que se diz comum, que se diz perfeita, não existe ninguém perfeito. Não existe, não. Mas tem pessoas que se acham perfeitos, se acham superiores, até deuses, em alguma situação. Se ela tiver um acidente no trabalho, foi acidente. Isso. Agora, se acontecer comigo, é porque eu não enxergo. Então, tudo que eu tive que fazer na minha vida, eu tive que fazer tentando fazer melhor do que o outro, porque eu mesmo me cobrava. Tanto que eu tenho 19,5 graus de miopia nesse olho, eu tenho 18 nesse olho aqui. Eu uso uma lente hoje para me ajudar, mas eu trabalho com computação. Eu trabalho com Excel, eu trabalho com SAP, trabalho na área de controles internos de uma empresa onde eu trabalho com dinheiro. Pode ser. Então, ou seja,
nenhuma limitação pode te parar. Para nossa. Você não, se eu tivesse ouvido lá atrás que eu não seria capaz, eu teria hoje, talvez, como muitas pessoas falaram com a minha mãe, aposenta ele que ele vai ganhar um salário mínimo e que não vai conseguir nada. E hoje, graças a Deus, eu consegui. Entendeu? Consegui estudar, consegui me profissionalizar, consegui me formar. E hoje as coisas são difíceis? São difíceis. Mas seria muito pior se eu tivesse ouvido lá atrás, talvez nem aqui mais a gente estaria. É igual, isso aconteceu isso comigo também. Muitas coisas que faz os outros falam, não vai não, que vai dar certo, isso aqui é lá. Não escutei ninguém também, não. Fui, deu certo. Até o canal aí, ó. Tem uma pessoa aqui da cidade falou, se chegar a 50 inscritos, eu mudo meu nome. Antes de 1 ano, já chegou 1000. Então, isso é muito importante, porque pessoas para te derrubar, tem muitos. Tem muito. Agora, para te levantar, tem dobro. Tem um monte só para derrubar você. Até como costuma dizer, quando você tem um projeto, primeiramente, fala para Deus. Isso. Que Deus ele não vai te criticar, não vai nada. Agora, as pessoas, talvez por inveja, talvez até por achar, você não vai conseguir. Quem diria que um cara saindo de Minas Gerais, né, como o pessoal falava, cego, que nem óculos eu tinha, ia fazer uma empresa numa cidade grande. Então, ia conseguir o quê? Muitas pessoas falaram, você, quando eu fui para Belo Horizonte, você é colega meu mesmo de infância, o Léo não vai dar certo lá não, porque o Léo não enxerga, como é que vai pegar um ônibus? Pra você ver. E muitas situações, eu passei, muitos ônibus passando, chegar em casa aí de madrugada, que o ônibus passava no ponto, eu não enxergava o ônibus, eu tinha que parar o ônibus, e não era o ônibus, o motorista xingava. Isso eu passei, entendeu? Eu cometi alguns erros no trabalho, nós somos humanos. Não, a gente erra mesmo, só, erra. Somos humanos, até aprender, sim. Mas eu trabalhei em empresa aonde que eu era expertise em Excel, expertise em SAP, um sistema muito difícil de trabalhar. Mas por quê? Porque eu corri atrás, eu passei muita noite de sono, acordado, estudando. Eu ia fazer um projeto, eu estudava muito antes, eu ia para uma reunião, eu estudava antes, para quê? Para que quando chegasse na hora, eu estaria preparado. Isso. Então a minha deficiência me ajudou a isso. Entendeu? Eu não me defino pelo grau da minha visão, não me defino pela cor da minha pele, não me defino pela minha classe social. Não. Agora imagina, você pegar essa dificuldade, né? Muita gente que tem problema por ver, tem problema disso e desiste. Eu sou, exemplo, sou um tadinho, você quer lá, e a pessoa vai o quê? Minguando em vez de expandir e crescer. Você não, pegou sua dificuldade, pegou as críticas que o pessoal fez com você, amigo, hein? Amigo que é pra te apoiar. Justamente. Né? Você pegou aqui as críticas, dificuldade, o que aconteceu hoje? Hoje você tá aí. O grande Léo lançou livro, mexe com o programa de Excel, né? Graças a Deus formou uma bela família. Graças a Deus você tem seus projetos lá no Rio, né? E hoje tá aí, ó. Um exemplo, né, Léo? Um exemplo. Você que tá assistindo aí, ó. Se você acha que você não é capaz, faz igual o Léo. Não escute ninguém, realize seu sonho. Se tem dificuldade, não desiste, né, Léo? Não desiste. Não desiste. Vai pra frente com garra, né, Léo? É difícil? É. Né, Léo? Não foi difícil pro Léo, é difícil pra mim, vai ser difícil pra você. Mas se você desistir, acabou. Você vai ser uma pessoa frustrada o resto da vida. E a frustração, né, desculpa a palavra, Léo, o pior desgraça do ser humano. Justamente, porque é aquele negócio, o telhado, a casa, ela não começa do teto. Isso. Antes da casa ser bonita, tem um chão cheio de mato, cheio de toco, cheio de pedra, ele tem que ser limpo. Isso. E essa limpeza, eu costumo ilustrar isso aí como assim, esse terreno vazio, cheio de pedra, cheio de entulho, é a nossa mente. Tudo tem que começar da sua mente. Isso. Limpa a sua mente. Porque muitas vezes você acha que tem um problema muito grande, Ceci, e é simplesmente você chegar, parar e analisar, e aquilo nem é problema. Tem gente passando pior do que a gente. Então, não que você vai se comparar com o pior. Não, pelo contrário. Entendeu? É que você vê que você é capaz. Isso. Eu fiz em 2003, eu fui no Fundão, Hospital do Fundão, Clementino Fraga, um dos melhores hospitais do estado do Rio de Janeiro, para fazer uma consulta dos meus olhos.
Porque eu tinha um sonho de tirar uma carteira de motorista. Meu sonho, eu dirigia carro, pilotava moto, andava de bicicleta, só que não tinha carteira. E eu queria ter carteira. Isso. É um sonho meu, que até hoje eu não tenho, não morreu não. Então, o que aconteceu? O médico, a médica lá, falou o seguinte: Leonardo, a gente começou a ver os exames aqui, a gente nem vai conseguir, mas vai terminar porque o seu problema não tem jeito. Porque o seu problema é muito grave, de visão, e em 3 anos você vai ficar cego. Eu entrei em desespero. Pô, um hospital que eu esperei quase 1 ano para conseguir uma consulta, e quando eu consegui, um banho de água fria. Mas ela falou comigo: mas tem um hospital chamado Instituto Benjamin Constant, que eles trabalham com cego, ele vai te ensinar a passar por esse período. Ou seja, ela me deu o endereço para me ensinar a ser cego. Olha pra você ver. Então eu marquei, consegui lá no Instituto Benjamin Constant e passei por uma médica, a doutora Simone, muito boa médica, novinha. Ela falou comigo o seguinte: Leonardo, essa médica não podia ter falado isso. Porque ficar cego qualquer um pode ficar. Você pode descer na escada, dar um soco e descolar a retina e ficar cego. Então ninguém pode falar: eu posso daqui a 2 minutos ficar cego. Ela não tem como te dar esse diagnóstico. Isso. Aí comecei a trabalhar lá esse problema. Fui para a área de subnormal, né, visão subnormal, chamado baixa visão. E nesse processo eu comecei a fazer alguns cursos lá dentro. Eu trabalhava numa empresa, até numa faculdade, e eles me deram uma oportunidade de fazer esse tratamento. Eu trabalhava só de segunda a quinta. Eles me deram a sexta-feira para me tratar. Aí, ó. Então, entrei lá como auxiliar e saí dessa empresa como inspetor de disciplina. Aí, graças a Deus, tá vendo? Então, ou seja, eu comecei a trabalhar lá dentro do instituto, eu comecei a fazer cursos, mobilidade básicas, fiz algumas cirurgias na visão, e, ou seja, me formei, me especializei em Braille, virei professor de Braille. Aí, graças a Deus. Então, ou seja, e hoje nós estamos em 2026, já foram 23 anos que eu estou enxergando. Aí, tá vendo? Então, ela julgou uma coisa, mas se você desistisse, assim, vamos vou procurar essa outra clínica, né? Procurar essa outra clínica que você procurou e hoje aí, foi professor, professor de embarque, né? Então, ou seja, o que eu posso dizer para todos, até você que está na nossa frente aí, é que não deixe que a palavra do outro defina a sua vida, defina o seu futuro. Ninguém nesse mundo, ninguém tem o poder de frustrar os seus sonhos, a não ser você mesmo. Isso é verdade mesmo. Então, se você começar a frustrar os seus sonhos, já era, você já é um derrotado. Você já é um derrotado. Agora, se você seguir, eu sou capaz, então pode ter certeza que ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar. Então não deixe que a sua mente venha te sabotar. Isso. Porque se eu tivesse deixado a minha mente me sabotar, nessa questão eu fiquei triste. Fiquei. Eu chorei. Chorei. Isso é natural nosso. É natural. Só que é o seguinte, eu sacudi a poeira, eu limpei as lágrimas e escolhi seguir. Isso, Léo, mostra o que é. O que passa ali na linha de trem ali? Eu treino. O trem de ferro. Você é uma locomotiva. Justamente. A locomotiva nunca para não, ela vai só indo. E nesse período aí, lá no Rio, eu, graças a Deus, eu falei, tinha um sonho. Isso. Comprei minha casa, graças a Deus, lancei meu livro, comprei meu carro. E não porque eu era o melhor, não, porque eu tinha um sonho. Isso, você cumpriu o sonho e correu atrás do sonho. Eu tinha um sonho. Foi fácil. Eu tinha um sonho. É doído, é dolorido, o processo é dolorido. É doído. Mas passou várias noites sem dormir, trabalhando. Trabalhava como técnico de elevador, trabalhava no hospital, trabalhei no Hemorrio, nas horas vagas fazendo outro trabalho, e as pessoas acham que você dá sorte. Não, ninguém dá sorte. Não. Ninguém dá sorte. Se você não der murro na ponte faca, você não conquista nada. Então, sempre saindo um trabalho para o outro, sempre estudando, sempre fazendo cursos, sempre me profissionalizando, e graças a Deus. E agora o último uma conquista que eu queria, que eu tinha vontade de fazer, mas não tinha tempo, era o meu curso de teologia. Me formei agora em bacharel em teologia. Graças a Deus, né? Me formei em bacharel em teologia e eu não ia, assim, eu pensei, não vou estudar mais.
Mas eu tô com uma formiguinha aqui, coçando, tô tentando me livrar disso, mas eu devo iniciar agora um curso de psicologia. Tá certo. É uma área que eu gosto muito, entendeu? E eu, assim, não tá formado ainda não, mas a sementinha já tá plantada. Então talvez até o ano que vem eu tento mais aí essa etapa, né? E para mim não é muito fácil. Como eu estava conversando contigo, eu tenho um problema de saúde muito grave. Isso. Entendeu? Eu já fui cometido de 4 AVCs. Eu já fui 3 vezes para cadeira de rodas, os médicos falavam que eu não ia voltar e tô de pé até hoje. E teve até certidão de óbito, né? É, teve uma situação, meu primeiro AVC, eu passei mal, fui para a clínica, olha que incrível. E tudo bom, que tudo que a gente fala, assim, é documentado, né? Não tem negócio, uma falácia que falou, não, tem testemunhas. Isso é muito bom. Porque o bom não é você dar o seu testemunho, o bom é as outras pessoas falarem de você o que eles viram, se é sua testemunha ocular. Então, o que aconteceu comigo? Eu passei mal, fui para uma clínica, a clínica me transferiu para o hospital. E nesse meio tempo, entre a clínica e o hospital, eu tive uma parada cardíaca. Nossa. E menos de 200 metros do local que eu tive a parada cardíaca dentro da ambulância, um carro atravessou na frente da ambulância e bateu na ambulância. Eu quebrei uma costela. Nossa. Tinha acabado de sofrer um AVC, uma parada cardíaca e sofri um acidente de ambulância. Minha esposa estava dentro do carro comigo. Minha esposa não teve nada, a enfermeira deslocou o pescoço, mas o motorista da ambulância conseguiu seguir. Cheguei no hospital, desacordado, já estava mais de 5 minutos sem respirar. E tentaram lá, me deram muito choque, muita adrenalina, outras medicações. E eu consegui voltar. O médico já tinha colocado lá, paciente relaxado. Olha pra você ver. E o bom, graças a Deus, ficou nenhuma sequela, né? 5 minutos, né? Esse oxigênio no corpo. Não ficou. Eu entrei no hospital sem respirar, fiquei entubado, saí do CTI andando. Aí, graças a Deus, ó. Aí depois tive o segundo AVC. Entrei com meu filho no braço no hospital para levar ele, minha esposa e minha filha, que estavam passando mal. A médica da minha esposa falou, você está tendo AVC. Eu falei, não, que isso? Mentira. Menos de meia hora, estava eu lá de novo. Nossa. O segundo AVC. E na outra vez, trabalhando, meu olho começou a ficar com uma mancha, coisa como se fosse um derrame de um vasinho. Fui para o hospital, menos de meia hora, outro AVC. Engraçado que no segundo AVC, entre o primeiro e o segundo AVC, eu sofri uma pneumonia, porque naquela correria toda de me entubar, eu engoli a secreção. Então fui pro meu pulmão. Eu tive uma pneumonia muito forte, 6 meses de ação de pneumonia. E no final dessa pneumonia, me criou, ele desceu o tubo muito forte, me criou 2 granulomas, 2 caroços na garganta. Eu não conseguia respirar, não conseguia comer. Em 2 semanas eu emagreci 13 quilos. Nossa. Você ficou magrinho, né? Você já é magro. Pesei 54 quilos. Nossa. O médico querendo me operar, só que o cardiologista não dava o risco cirúrgico, porque tinha que entubar para fazer a cirurgia, e como que entubar com pneumonia desse jeito? Morria. Porque na hora que entubasse... E brigando com os médicos, brigando com o meu pneu, ele, não, vou te dar não posso assinar isso. Vou estar assinando sua sentença de morte. É verdade. Minha cirurgia é marcada dia 14 de janeiro. Aí o médico falou, no dia 13, eu quero te ver. E nesse período de busca, ela tinha me dado um remédio, ele queria fazer uma traqueostomia, porque eu não estava conseguindo respirar, que ele falou que eu ia morrer dormindo. E quando foi no dia 13, eu cheguei lá, eu estava falando já, que eu não estava conseguindo falar nada. E eu estava falando, ele se ligou. Ele senta na cadeira ali, foi fazer um vídeo. Os caroços diminuíram mais da metade. Aí, graças a Deus, tá? E não foi possível fazer a cirurgia na semana do Natal, só que os exames não saíram. Quando foi no dia antes, os caroços diminuíram, não precisei mais de fazer a... E se fizesse, hoje sentar e conversar comigo aqui, porque o médico falou que estava muito próximo à corda vocal e ele não estava preocupado com a minha voz. Estava preocupado com a minha respiração. Olha pra você ver. Entendeu? E se fizesse hoje, cadê a voz do Léo? Não ia ter voz. O meu tá contando história pra gente aqui hoje. É engraçado que eu sou evangélico e eu prego, né, nas igrejas, canto, e uma coisa que eu mais gostava de fazer é comunicar. Isso. Pregar, falar, dar sermão, e eu não iria conseguir fazer isso. Eu pedia muito a Deus, Senhor, minha voz, o que eu tenho. Isso. E Deus ouviu sua prece. Independentemente de credo, de religião, entendeu? Não estamos nem falando nisso,
Mas a fé que a gente tem é muito forte. É forte. Muito Aí, forte. Léo, aproveita aí e canta um louvor pra nós aí. Paz. Ué. Não sou muito bom de cantar, não, cara. Assim, Não. eu gosto muito. A gente trabalha com famílias também, eu e minha esposa. E tem um louvor que eu gosto bastante, que fala da família. Eu vou cantar só um pedacinho. Ele fala: Senhor, abençoa a minha casa. O inimigo está tentando destruir, mas agora eu me achego à tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelho, minha família está de pé. Gosto muito desse louvor. Aí, você vai boa. Esse louvor Aí. me ensinou muito, entendeu? É uma oração, né? Isso. Então, nesse período aí, nós oramos muito lá em casa. Oramos muito, passamos por uma situação muito difícil, como eu estou te falando. Em abril, a gente tinha dinheiro para comprar um carro zero. Quando chegou em dezembro, a gente não tinha dinheiro para comprar um pão. Não é fácil não. Por causa da pneumonia, né? A receita era 3.000, 3.500. Algumas pessoas até aqui em Coroas ajudaram também, que não tinha situação, não tinha condição, sem trabalhar. Isso. Minha esposa doente também, que é o doente, tem que fazer uma cirurgia de urgência. Eu e minha esposa deitado na cama e desmoronou. Era aquela situação de olhar para ela assim e ela falar comigo: Deus proverá. E Deus proveu. Essa é igual a passagem da Bíblia, você fez teologia, Jó. Né? Você passou no teste. Ó. Justamente. Ó. Porque de alguma forma a gente é testado. Isso. A todo momento. Até nós aqui conversando aqui agora, a gente tá num teste também. Né? Mesmo contando a história de vida, né? É um teste que Deus dá a gente a todo momento. Seu trabalho, seu dia a dia, familiar, né, Léo? E nesse período aí, passei pela questão da pneumonia, os caroços na garganta, melhorei, voltei. Eu te falei, meu hobby é trabalhar com obra, eu amo trabalhar com obra. Eu gosto de pegar aquela casa toda ruim e deixar ela bonitinha, pintada, aquela coisinha toda. Gosto, é meu hobby. Eu tô estressado, vou virar um concreto. Eu prefiro 1000 vezes estar atrás do enxada fazendo um concreto que atrás de um computador. Gosto muito. Então, eu fiz uma prova para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Passei em primeiro lugar. E no dia de eu tomar posse, 11 horas da manhã, eu ia tomar posse. Eu estava no CTI com AVC. Nossa. Perdi. Meu terceiro AVC. Eu ia apresentar um trabalho na empresa que eu estava trabalhando. 9 horas da manhã, várias pessoas me recebendo para apresentar o trabalho. O que aconteceu? Eu no hospital com AVC. Nossa. E no quarto AVC, estava terminando de construir uma loja para mim trabalhar. Tinha colocado o piso. Terça-feira de carnaval. Falei, agora, daqui a 20 dias eu abro minha loja. Outro AVC. Nossa. Eu na cadeira de roda de novo. E o médico falou comigo, ó, dessa vez você não tem jeito. Você não vai voltar a andar. Eu falei, você não conhece o Deus que eu sirvo? Aí graças a Deus tá aí. Ó. Voltei a andar, voltei a pegar que minha mão caiu. Minha perna não andava, minha boca caiu. Meu alimento era no canudinho. Alimentei com sonda, no canudinho. Agradeço muito a Deus pela esposa que eu tenho. Porque teve um período de eu não fazer nada. Ela que me dava banho, ela que me limpava, ela que botava a papinha na minha boca. Graças a Deus. E estamos bem hoje. Tem uma esposa linda, maravilhosa. Isso. Tem um casal de filhos maravilhosos, graças a Deus. Onde eu falo pra você que não existe famílias perfeitas. Isso. Não tem família perfeita. Mas pode ter uma família feliz. Eu tenho uma família feliz. Graças a Deus, né? Eu tenho uma família feliz. Falo pra você que somos cúmplices, né? Em tudo. Tudo que eu vou fazer, que minha esposa vai fazer, a gente senta, conversa, discute. Não existe o meu e o dela. Quando a gente vai fazer mudar algum curso,
os casados para sempre, pai para toda a vida. Então, é o que eu falo sempre. Você casou, não é mais você. Não existe o seu dinheiro, não existe o meu dinheiro. O dinheiro é nosso. Isso. É da casa. Então, não adianta você casar, eu pago a água, você paga a luz, me empresta 50, você não vai crescer nunca. É como se tivesse um cabo de guerra, cada um puxando para um lado. Agora, nós juntamos, com as dívidas da casa, nós pagamos. Junta todo mundo. E no primeiro momento, você vai até achar que, poxa, fulano tá gastando mais do que eu. Mas não, quando você chegar num consenso, numa maturidade, aí sim, poxa, não é pesado para ninguém. Os dois se ajudam. Isso. Eu tô com a minha esposa, eu tenho a conta dela, ela tem uma da minha conta, e ela precisa estar lá, eu preciso estar lá, não tem negócio, me empresta 10, me empresta 20, não existe isso. Entendeu? E eu ensino meus filhos a isso também. Isso. E é bom, tá vendo aí, hoje tá aí, ó. Venceu, graças a Deus, a dificuldade, né, Léo? Ela tá junto com você. Se fosse outra pessoa, tinha te abandonado. Eu já tô com ela há 24 anos. Então, fosse outra... E eternos namorados. Você viu com a minha esposa aqui na rua aqui. A gente nos pegar às vezes se beijando. A gente de mão dada, no meio da rua, a gente para, abraça e beija. Porque isso não é a encenação. Isso, na verdade, isso não é difícil pra gente. Isso é natural. A gente tá no mercado, a gente se beija, a gente se abraça. E isso é raro, Léo. Justamente. Pra você ver, foi provação pra você ver que tá uma grande pessoa do seu lado. Se fosse outra mulher, você tava sozinha aí, né? E ela junto com você, ela operou o rins, vocês dois acamados, mesmo assim, um ajudando o outro, e hoje tá aí. Hoje colheu o fruto, hoje tá colhendo fruto. É igual meus filhos. Esses dois últimos AVC, o segundo, o terceiro e o quarto, meu filho, eu não tinha condição de ir no banheiro, ele pegava o patinho para me urinar, ele ia lá, jogava fora, a minha filha era o remédio, ela que via lá a hora de tomar o remédio, me dava um remédio, meu filho me dava os remédios, meu filho tem 8 anos, 9 anos agora, me dava os remédios, minha esposa cuidava, me dava banho, me fazia as coisas, então, ou seja, é a família junto. É a família. Essa história que a família é uma instituição falida é mentira. Mentira. É mentira. Eu falo isso, assim, ó, o testemunho ocular, que eu vivo isso. E isso não é uma historinha para contar para você, para contar para quem está do outro lado. Isso é vida. É história de vida, isso é vivência. Isso. Entendeu? Isso é vivência. Então é isso que nós passamos para outras pessoas. Como eu falei, Léo, tem problema? Temos problemas. Não. É Léo, todo casal. Você vive tudo que você prega? É claro que não. Porque muitas vezes, eu tive que pregar sobre felicidade na igreja. Isso. Às vezes eu morrendo de dor. Tive que pregar saúde na igreja. Então a palavra de Deus, independente, ela não depende da minha situação física, mental, para ela ser pregada. Isso. A palavra de Deus não tá baseada no meu bem-estar. Ela tem que ser pregada. A palavra de Deus diz: ide e anunciar o evangelho a pessoas de todas as nações e batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso. Então o meu papel é de anunciar a palavra de Deus. É como eu faço em qualquer lugar. Eu estou te dando a entrevista aqui, mas eu acho assim impossível eu estar falando meia hora com você aqui e não tirar 2, 3, 4, 5 minutos e falar a palavra de Deus. Mas eu não estou falando de religião. Não estou dizendo que religião A, religião B, tem a religião certa, a religião errada, que no meu contexto, a religião mais mata do que salva. Isso é verdade mesmo. Entendeu? Porque onde tem a religiosidade, o excesso, né, que é a religiosidade, você afasta Jesus. Isso é verdade. O lugar que o nome da igreja é mais importante do que o dono da igreja, esse lugar não serve. Serve não. Porque se o nome de igreja fosse muito importante, ela não estaria lá fora. Ela estaria em cima do altar. Isso é verdade. Mas o nome é lá fora. O que move é o que tem que estar lá dentro, que é Jesus Cristo. Isso. Entendeu? É isso que eu tento pregar para várias pessoas. E algumas pessoas entendem, outras não entendem. É como política. As pessoas não estão preocupadas com o bem-estar de si próprio, não, estão preocupadas com A e com B.
E é verdade mesmo. Em vez de juntar para, pô, vamos fazer o melhor para o nosso país, não. Pode ser bom, mas não é bom porque foi fulano que fez. Pode ser ruim. Não, é ruim, mas é bom porque foi fulano lá que fez. Então, ou seja, no contexto tudo, morreu o bem comum. As pessoas não estão interessadas mais no seu próprio bem-estar. É verdade mesmo. Elas estão preocupadas o quê? Em guerra, em discórdia, em briga. É por isso que está tudo do jeito que está. Você não está vendo aí, tudo caro, tudo é desordem aí. Tudo caro. Eu te dou um exemplo. Eu fui fazer uma compra para minha loja semana passada, eu levei um susto. Tudo encareceu e colocando a culpa na guerra. A guerra está a quantos 1000 quilômetros daqui? Então, mas, infelizmente, nós estamos num país de oportunistas. Isso. A gente vive num país onde que, poxa, cara, deu uma enchente aí, choveu muito, quebrou as telhas de todo mundo, caixa d'água voou, o cara tá lá com 100 caixas d'água, o cara tá lá com 1000 telhas, ele não comprou mais caro, se a telha dele hoje custa R$10, só porque teve essa enchente, essa coisa toda, todo mundo precisando de telha, a telha vai para 100. Isso. Em vez dele abaixar para 5 para ajudar a comunidade dele, não, ele vai aumentar para querer tirar. Isso. Então, ou seja, a empatia acabou. Acabou. Empatia existia na nossa época, né? Para trás, igual para frente, acabou tudo. Acabou a empatia. Hoje como é que é? Tem aquele ditado, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Entendeu? E o que eu tento passar é isso aí, onde eu passo. Gente, 2 anda melhor do que 1. Isso é verdade. Uma pessoa com a perna quebrada, ele vai morrer no chão ali. Ou se tiver 2 com a perna quebrada, um vai apoiar no outro e vai chegar um pouco mais. Isso é verdade mesmo. Isso eu trago com o meu casamento, eu trago pelo meu rol de amigos, eu trago para todo mundo. Entendeu? Como eu falei, alguns absorvem, outros não. Mas de convencer não é meu papel. Eu só anuncio. Isso. Quem quiser seguir, se é. Quem não quiser... Vamos voltar para nossa... mas como a gente está falando, a questão da chegar e fazer, né, as coisas de sonhos, né? Eu ainda tenho muitos sonhos. Um desses é agora a faculdade de psicologia. E se Deus quiser vai chegar lá, Léo. Doutor Léo daqui uns tempos. Tenho, bom dizer, doutor. Tenho esse sonho ainda. Tenho outros sonhos, ver meus filhos formados. Se Deus quiser. Eu vou passar agora por um processo quinta-feira agora, uma cirurgia na cabeça, e daqui a um mês outro, entendeu? Mas estou super tranquilo com essa situação. Eu creio em Deus, vai ser feita a vontade dele. Então, poxa, o Léo fez entrevista comigo na terça-feira, na segunda-feira e morreu na quinta. Nossa, amém. Aí não, Léo, se Deus quiser não. Amém. Mas também, caraca, o Léo fez a entrevista comigo na segunda-feira, fez a cirurgia bem, tá bem, se livrou dessas dores de cabeça, não tem perigo mais de outro AVC. Amém também. O que importa é o quê? É a tranquilidade ao qual você passa pelas coisas. Se a tempestade, ela chega para todo mundo. Ela chega para o rico, ela chega para o pobre, ela chega para o médio. O que importa, o que vai definir a tempestade, não é a força da tempestade, mas sim como você edificou a sua casa. Isso. A estratégia que você usou. Então, muitas vezes, edifícios grandes, grandiosos, mansões caem, mas o barraquinho de telha não cai. Cai não. Por quê? Porque você edificou ele bem. Então, hoje, eu não me preocupo mais com a tempestade. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei a família que eu tenho. Eu sei com quem eu posso contar. Entendeu? Então, de repente, para qualquer outra pessoa, essa cirurgia seria assim uma coisa de outro mundo. Isso. Eu não vim aqui em Minas para ver minha mãe para despedir. Não. Eu vim aqui eu tava com saudade dela. Entendeu? Então, ou seja, o que importa é a forma que você vê as coisas. Isso. É o que você encara as situações. E isso foi minha vida toda. Foi o tempo que eu trabalhava na roça, foi o tempo que eu trabalhava no camelô, pentando pilha,
Foi o tempo que eu trabalhava na obra, de servente, de apontador, de pedreiro. Foi a época que eu trabalhava no hospital, responsável por equipamentos, responsável por várias situações, viajei o Brasil todo, nessa época, visitando todos os hemocentros do Brasil. O tempo que eu trabalhava na siderúrgica, que eu gosto de conhecer coisas novas. É bom, cozinhou, né? Eu não fico parado. Ah, você é maluco, trabalhou na educação, depois foi para a saúde, depois siderúrgica. Amém. E hoje eu trabalho na empresa de cosmético. Aí, vai pra você ver. Onde fabrica fralda, pasta de dente, vários shampoo, entendeu? Então, ou seja, eu não fico parado. Fica parado é galinha no seu cercado ali. É verdade mesmo. Eu sou águia. A A águia nasceu para voar, entendeu? É isso. Para vencer as barreiras, né? Águia. E a águia não olha pro chão. Sempre pra cima. Você não vê, ela pega o inimigo dela da terra, leva no ar, até perder o oxigênio, solta ele lá de cima. Justamente. Então, ou seja, a gente tem que crescer. Eu não digo isso financeiramente só. Não, pelo contrário. Não considero uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Não me considero. Por quê? Primeiro, pela situação que eu passei e continuo passando. Isso. Eu tomo uma injeção mensal que ela é muito cara. E a partir de 2 meses para cá, eu estou tomando 2 por mês. E cada injeção dessa é R$ 1.490. Caro demais. E não tem ajuda de ninguém. Muito caro. O governo não me ajuda, ninguém me ajuda. Isso tem que tirar daqui. Então, ou seja, quase R$3.000 de injeção fora da outra medicação. Então, ou seja, é muito difícil. Difícil. Mas eu tenho uma esposa que me ajuda, trabalha e me ajuda. Conjunto. Não tem o meu, não tem o dela, tem o nosso. Por muito tempo, algumas pessoas me ajudaram. Aí até chegou ao ponto de eu falar, não, agora não precisa mais. Tá dando para suprir. Eu podia muito bem. Tá se fazendo de coitado e tá mamando a teta das pessoas. Não, continua me dando isso é verdade mesmo. Não. Chegou um ponto, cheguei e falei, não, gente, graças a Deus, agora tá dando para mim cumprir com as minhas obrigações e assim eu fiz. Dependemos de pessoas para comer, para fazer compra. Não tenho vergonha de falar, porque você é muito bom até ficar doente. Depois que você fica doente, você vê o quanto o ser humano é limitado. Você vê o quanto o ser humano é limitado quando você está num CTI, entubado, a pessoa te virando para um lado para o outro, te limpando, você vê que você não tem força para nada. Isso é verdade mesmo. Então, nós não somos nada. Nós somos seres uns dependentes dos outros. Sempre. Só que tem pessoas que acham que pode sobreviver sozinho. E são pessoas arrogantes. E arrogância não tem lugar. Entendeu? Pode até achar, quando a gente está conversando agora há pouco, né? A pessoa pode até achar que vai a algum lugar. Igual a garota que não quis pegar na minha mão. Igual o encarregado que falou que cego, que surdo trabalha em obra e cego não em outras coisas. Igual fazendeiro, porque você tinha que ficar lá. Justamente. Eu já sentei em local, em ônibus, e a pessoa levantar. Eu era novo aí em festa, as meninas correrem de mim. Pra você ver. O preconceito, eu te falei antes, o preconceito, ele é global. Entendeu? Eu já fiz entrevista em empresas, tudo bonitinho. Quando eu fui fazer a entrevista presencial com o gestor, ele olhar para mim e simplesmente eu ter todos os quesitos para trabalhar e não me dar o emprego por causa da minha visão, por causa da cor da minha pele. É difícil, né? Só que isso aí que eu te falei, a opinião do outro que me define. Quem perdeu foi eles. É a empresa que te contratou, né? Você trabalhou, foi um ótimo profissional e fez história. Justamente. Então, graças a Deus, eu nunca fui mandado embora de uma empresa. Eu só saí de uma empresa para ir para outra com condições melhores. Isso. Eu nunca fui demitido de uma empresa, sempre pedi. Entendeu? Então, por quê? Eu sempre dou o meu melhor. Eu não sou melhor do que ninguém. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Mas eu posso dar o meu melhor. Isso. Agora, se o meu melhor não for suficiente para você, vai e peça. Isso é verdade mesmo. Entendeu? Então, eu dou o meu melhor. Se o meu melhor não for suficiente para você, amigo, segue seu caminho, que eu vou ficar aqui. Isso. Entendeu? E tentar melhorar. Escutou a mensagem do Léo, pessoal. Vê aí, escuta direitinho, que está aí com grandes pessoas aí, uma grande pessoa que venceu. Um exemplo, família, um exemplo, ótimo pai,
né, venceu a dificuldade dele. O Léo tá aí, um exemplo vivo aqui, ó. Né, Léo? Tamo aí. Muito obrigado aí, Léo. E vida que segue. Você também no seu canal aí, cara, força. Você tá com 1.000, daqui a pouco tá com 1 milhão, 10 milhões. Isso. E vai virar um marco aí na internet aí. Daqui a pouquinho tem um estúdio seu mesmo, entendeu? Onde você vai estar lá com aquela mesa grandona lá, seu computadorzinho, um equipamento de primeira linha e dando as suas entrevistas. E daqui a uns tempos aí, também, dica do Léo também, como formar psicologia aí, vou passar mensagem para vocês. Né, Léo? É isso aí. Então, um conselho, posso dizer assim, uma ideia, que eu não gosto de dar conselho não. Quando você dá conselho para uma pessoa, você se torna até responsável pela decisão dela. Então, dou ideia. Que ninguém nesse mundo pode tomar decisão por você. Isso. Porque a partir do momento que eu dou a oportunidade de você tomar decisão por mim, vai ser o que você quiser para a minha vida. E a vida é única. Eu sou responsável pela minha vida. A vida nos foi dada de graça. Agora, a responsabilidade de cada ato é inteiramente minha. Isso. Se você sair daqui correndo agora, meter a cara naquela parede ali, eu vou estar contigo. Vou te levar para o hospital, vou tratar de você, mas a sua dor eu não posso sentir. Isso é verdade mesmo. Então você é responsável pela tua dor. Isso. Então, se cuida, bola para frente, com responsabilidade, com consciência. Isso é muito importante. E no final de tudo, que Deus te abençoe. Um forte abraço, pessoal. Se inscreva no canal, compartilha, segue a rede social do Léo. Quer passar aí, Léo? É @mineirinho.7. Pode clicar lá e você vai ter o melhor açaí do Rio de Janeiro. Aí, ó. E, ó, o açaí dele é o melhor do Rio de Janeiro, ó. Muito obrigado, Léo. Valeu. Um abraço. Um forte abraço aí. Aí. Grande garoto aí, ó. De Coronel Chuvechá pro Rio de Janeiro, com grandes histórias e superação.